Boa tarde, boa noite e bom dia para quem está assistindo em horas diferentes. Então, hoje nós vamos fazer uma resenha da obra chamada Moby Dick. E o autor eu sempre gosto e sempre vou citar, é o Herman Melville. Né? Então, eu gosto sempre eu vou iniciar essas resenhas tentando achar uma frase legal, né, que devia se abranger todo esse livro. Talvez fosse muitos livros em um só. Moby Dick, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Moby Dick é uma das mais importantes obras da literatura e foi publicado, pessoal, em 1851. Essa obra-prima, eu estou chamando assim, é narrada por Ishmael, que é um protagonista ao mesmo tempo da obra. Ele embarca como tripulante num baleeiro e o capitão desse navio é uma figura muito emblemática, muito forte, muito sensível, e vocês vão conhecê-lo durante a nossa conversa, né? E que esse capitão deseja absurdamente, obsessivamente capturar uma baleia branca que tinha lhe arrancado uma das pernas na última viagem que ele fez. E a beleza, a complexidade é muito notada na forma que o autor consegue explorar com maestria vários tipos de gêneros literários. Então, ele tem diálogos muito sofisticados, eu vou chamar de shakespearianos, né? Ele faz descrições científicas sobre alguns objetos, sobre baleias, né? E até eu pensei enquanto estava lendo, pô, isso é um curso sobre baleia. E também reflexões filosóficas sobre o bem e sobre o mal. Então é nisso que a história do Moby Dick se contextualiza, tá? Como é muito importante, eu vou citar, por exemplo, eu vou citar agora os principais personagens. Então, eu já falei no narrador, que é o Ishmael. Ele é muito interessante, porque ele, além apesar de ser narrador e participar da viagem, né, como um funcionário lá do navio, ele não tem uma participação muito forte na história. A gente nem sabe bem o que ele fazia durante as caçadas, né, que ocorriam no baleeiro. Ele é um cara que aparentemente é um autodidata, mas ele tem arroubos, por exemplo, de ter frequentado algum college ou alguma faculdade. Então é um personagem muito diferente, né? E ele ele narra essa história de uma forma bem, às vezes poética, às vezes filosófica, às vezes de uma maneira clássica, tá? Então, atenção, narrador já falamos. Agora nós vamos falar de uma figura que é o capitão do navio, que é o Ahab. Eu vou soletrar para vocês, a minha pronúncia vai de vez em quando furar, mas é A, H de hoje, A de água e B de Brasil. Eu chamo de Ahab, né? Ele é o capitão desse navio Pequod, que pertence a dois outros armadores, né, que o contratam para fazer essa viagem. E ele vai com uma obsessão muito clara de matar a baleia que lhe obrigou a amputar uma das pernas, né? E ele permeia atitudes do bem e do mal. Ocorre que a obsessão do Ahab provoca situações muito
dramáticas durante o desenrolar da trama, e vocês vão, é uma figura muito importante a figura do Ahab na história, porque ela liga a filosofia com a parte prática lá da caçada propriamente dita, tá? Tem um personagem também muito interessante, deixa eu ler aqui que o nome dele é meio complicado, é o Queequeg. Queequeg foi o primeiro amigo do Ismael, né, do narrador, que ele encontrou ainda em terra, numa pousada. Ele é um First Nation, né, e ele tem ele tem uma linhagem muito nobre, né? Diz ele que o pai dele era o rei de uma ilha fictícia, né? Então, após travar amizade com o Queequeg, o Ismael levou esse novo amigo para embarcar. Ele era arpoador, tá? Então ele era um especialista, ele já tinha participado em outras viagens de baleeiro. Bom, logicamente a gente não é um personagem humano, mas a gente vai ter que falar da Moby Dick também, né? Ela é uma baleia branca, um animal muito feroz e que luta muito pela sua vida. Qualquer interferência que possa macular a sua vida vai ter um efeito em cima dessa baleia muito impressionante, muito terrível às vezes. Então ela é da espécie de cachalotes e ela é albina. As pesquisas me mostraram que essas baleias são raras, mas elas existem. A cor tradicional de um cachalote é cinzento para castanho, né? Mas ela é uma baleia albina. Essa baleia, os personagens presumem que seja um macho por causa do tamanho descomunal, né? Ela media mais ou menos 18 metros de comprimento e o que é importante, pessoal, a cabeça dessa baleia media mais ou menos 1/3, que dá, né, 6 metros. Tá? Então é um animal, eu costumo chamar de animal cabeçudo. Nesse período, século XVIII e XIX, sobretudo os cachalotes eram muito caçados e eram muito perseguidos por baleeiros. Por quê? Porque eles tinham duas substâncias de muito interesse, não é pela carne. Entendeu? Eles tinham duas substâncias de muito interesse. Uma é o âmbar cinzento, que está nos intestinos desse animal, e o espermacete, que fica na cabeça, e que eram umas substâncias muito cobiçadas na época para fazer alguns produtos. Por exemplo, o âmbar era muito procurado como fixador de perfumes. Era um fixador de perfumes naturais. Hoje em dia, esses fixadores são todos sintéticos. O outro espermacete servia para fabricar uma série de coisas, inclusive substâncias farmacêuticas e cosméticos. Então, basicamente, a caça das baleias do século XVIII e XIX tinha a finalidade básica de trazer essas duas substâncias. Então, para vocês terem uma ideia, até a metade dos anos 80, os cachalotes ainda eram caçados e mortos em regiões na Ilha da Madeira e nos Açores. Acontecia isso até em meados de 1980, da década de 80. Ainda hoje as baleias estão em fase de extinção, obviamente, e são caçadas principalmente no Japão, que é um país que está relutando muito em acabar, em suprimir e proibir a caça das baleias. Para ler esse livro eu usei o Kindle, como eu já tinha falado no vídeo inicial,
e então eu não vou mostrar ilustrações. Em outros livros pode ser que eu mostre ilustrações. Então é comum nesse tipo de obra apresentar várias ilustrações, né? E são interessantes para que a gente consiga imaginar, transportar o texto que você está lendo para as ilustrações. Em geral, são muito bem feitas, né? Agora, para vocês entenderem o contexto, nós vamos falar um pouco sobre o tipo de escrita, né? O Melville, que é o autor, a escrita dele é rica em simbolismo, metáforas e uma linguagem poética. Os personagens de Melville são multifacetados, então eles oscilam entre bom humor, mau humor, raiva, ódio, amor. É muito interessante essa mudança no caráter e no comportamento desses personagens, né? E o romance, para mim, ofereceu uma vida, né? Eu me coloquei no século XVIII e XIX, ele me ofereceu uma vida, uma amostra muito clara da vida no mar e da sociedade americana do século XIX, né? E essa obra, pessoal, até hoje continua a refletir, né? É uma caixa de ressonância em muitos lugares e para todas as idades e todos os públicos, né? Essa é romance, né? Esse romance inclui uma série de capítulos que se desviam da narrativa principal e oferece uma gama de informações bem interessantes sobre baleias, por exemplo, a vida no mar, a cultura do baleeiro e outras informações relevantes. Eu até me choquei um pouco quando ele parou um pouco de desenrolar a história, da continuidade da história, para falar sobre os tipos de baleia. Depois eu entendi essa ideia dele, né? Outros capítulos ele trabalha sobre a personalidade, o comportamento, a vida familiar do Ahab, né? Então ele faz essa comparação, mas é fácil de ver, de distinguir um capítulo que ele cuida dessas informações, vamos chamar assim, e da continuidade da história. Não é difícil a gente perceber isso daí, não. Esse livro foi muito criticado na época da publicação, mas agora essa forma de apresentar, né, fazendo quase que um capítulo à parte, um parêntese no meio da narrativa da história, quando foi publicado foi muito chocante. O público estranhou demais essa nova forma de literatura. Mas hoje parece que isso daí eu tenho lido outras coisas que está muito disseminado, né? Esse livro é difícil de ler, eu não vou iludir ninguém, não, e de compreender essa literatura que ele apresenta. Porém, a boa parte dos críticos, eles apresentam essa obra como um clássico e um dos mais importantes da literatura mundial. Como eu já falei, essa obra envolve e abrange vários temas. Por exemplo, a obsessão. Vocês lembram quem que é o obcecado de plantão? É o comandante Ahab. Qual que é a obsessão dele? É destruir essa baleia maldita que lhe tirou uma perna. Então, o desejo de vingança do Ahab é tão grande, tão forte, que ele deixa a família de lado e embarca nessa aventura do baleeiro, disposto a matar a baleia a qualquer custo. Ahab não vai se preocupar com o bem-estar da tripulação, em preservar o patrimônio do navio, que nem era seu, né? Era de 2 outros armadores. Então, ele trabalha com essa obsessão a obra inteira.
Lógico, vocês devem estar imaginando, né? Nesse espaço, né? No desenrolar da obra, riquezas são perdidas, muito sofrimento é causado e vai levar, obviamente, a um fim trágico. O desejo do escritor aí é mostrar claramente, ele tem uma mensagem que é que a obsessão prejudica as pessoas à sua volta. Quando uma pessoa é obcecada e não olha à sua volta e faz tudo em função dessa obsessão macabra, a gente pode imaginar o mal que ela pode fazer às pessoas que o rodeiam. Que a rodeiam, né, pessoa, eu falei. Então é essa mensagem clara para mim que o autor passou. Outro tema bem abordado no livro é sobre o meio ambiente, claro, muito em voga atualmente, né? Em 1851, até muito pouco tempo atrás, meio ambiente era um assunto absolutamente relegado e ninguém falava em meio ambiente, né? Então o Melville foi talvez um dos primeiros autores que falaram sobre a preservação do meio ambiente, a preocupação com a preservação do meio ambiente. Ele deixa claro, né, porque o objetivo do baleeiro era matar um animal enorme de algumas toneladas, com 18 metros, para conseguir o tal do espermacete que estava no cérebro da baleia e o âmbar que estava no intestino da baleia. Então, todo o mais era desperdiçado. E vocês vão ver que eles jogavam no mar esses restos. Ainda bem que vinham lá, os tubarões eram amigos muito frequentes, né, desse baleeiro, né? Então a ganância humana é mostrada então pelo Melville, e que efetivamente hoje a gente tem uma cruzada em prol do meio ambiente, né? Bem esse tema ele fala com muita maestria, apesar, veja a interessância, eu inventei um termo agora, publicado em 1851. Preconceito, um outro tema muito citado. Você percebe preconceitos. Os homens, né, possuíam, cada homem do baleeiro, o baleeiro chamado Pequod, cada homem do baleeiro tinha uma função. Então havia hierarquias claras, né? Dentro de um barco existem hierarquias claras e homens de diversas raças e crenças religiosas também, e que ocupavam postos também importantes, né? Ninguém era desimportante ou dispensável num baleeiro, né? Que era um ambiente muito confinado, e eu não sei se vocês imaginam quanto tempo se passava no mar com um baleeiro disso. Às vezes, levando só suprimento de água, e quando podia parava em alguma ilha ou alguma extensão de terra. Então tem baleeiros que passaram mais de 3 anos no mar, numa missão. Ok? E o autor, né, ele sempre falava de forma indireta que os homens podem exercer cargos importantes independente da raça e da religião. E eu digo mais, cargos importantes independente da raça, da religião e da qualificação, né? Não interessa se ele era oficial, se ele era o arpoador, se ele era o marceneiro, né? Essa história tem lá um marceneiro do navio que faz algumas coisas muito interessantes, né? Então o preconceito ele é citado de uma maneira muito inteligente pelo Melville.
sempre é bom citar, né? O livro tem que ser contextuado, ele tem que ser colocado, toda discussão sobre uma obra deve ser considerar a época em que ela foi escrita, né? E nesse período, século XVIII e XIX, os Estados Unidos estava se industrializando e ele recebia um alto número de imigrantes que se mudavam para os Estados Unidos para trabalhar. Então, nessa hora, é que os preconceitos afloravam de uma maneira muito importante, muito, às vezes, muito tenebrosa, na minha opinião. Então, eu acho que essas são mais ou menos os temas profundos que o Moby Dick, que essa obra abrange, que essa obra trata. Uma coisa muito importante, eu sempre gosto de comparar a obra que eu estou lendo com outras obras similares. Claro, isso não vai ser parte de uma série, tá certo? Mas ele tem alguma similaridade, é uma obra singular, icônica, até porque ela foi escrita no século XIX, tá certo? Mas que tem algo a ver com algumas obras que eu já li e outras que eu não li, que eu vou falar para vocês. Por exemplo, primeira coisa que me veio à cabeça, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Então, o velho era um obcecado para matar um peixe monstruoso, ele não sabia qual, evidentemente, mas a obsessão dele era conseguir matar um peixe muito grande. Eu entendi, para mostrar para o povoado de pescadores onde ele vivia. Então, é um pescador idoso, né? Acho que alguns de vocês já leram O Velho Mar. Se não leram, um dia vai ter uma resenha do Velho Mar aqui nesse canal. Só que esse velho encontra ele faz uma luta solitária com esse peixe enorme. Mas é uma obra um pouco similar e trata de temas muito parecidos. Outra obra que eu pensei aqui para falar para vocês, Robinson Crusoe. São ambientes distintos, obviamente, né? Foi justamente ao contrário. Robinson Crusoe era um náufrago que parou numa ilha, né? Mas as histórias têm um pano de fundo muito parecidos, que é a solidão e a sobrevivência em ambientes hostis. O pessoal do Baleeiro, apesar de ter vários colegas entre eles convivendo, né, mas eram solitários, porque eles a todo momento eles lembravam e citavam a sua experiência passada. Robinson Crusoe não. Ele ficou muito tempo numa ilha achando uma forma de sobreviver. Mas os dois cuidavam disso, né? E outras obras que podem ser comparadas, mas que eu não li ainda. Então quem leu pode até comentar no canal. É O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, O Senhor das Moscas, de William Golding, e a Odisseia de Homero. Odisseia de Homero, eu não li, mas é a viagem que ele faz para voltar à terra natal. Então tem uma similaridade. Um dia eu vou ler a Odisseia de Homero, tá? Então é sempre bom a gente comparar as obras que lê, né? Então estamos terminando, pessoal. Estamos terminando aqui. Então, a minha opinião pessoal, aí, bem pessoal sobre o livro. Eu apresentei alguns dados, algumas informações. Agora é uma opinião bem pessoal, né? Eu cheguei a ficar assustado com o tamanho desse livro. Eu chamo de um catatal. Eu falei, não, mas eu vou ter que ler essa Moby Dick. Mas eu fiquei assustado no começo. Mas, à medida que vai se desenvolvendo a trama, você vai conhecendo
o íntimo dos personagens, essa leitura se torna fluida e os capítulos, parece interessante que eles ficam mais curtos e você se envolve mais com os capítulos. Aliás, isso é muito comum nas obras que eu tenho lido, viu, pessoal? Até 1/3 da obra, e eu falo, poxa, será que eu continuo ou que eu desisto? Não, eu vou continuar mais um pouquinho. E aí eu acabo, eu não sei se é fazendo parte do que eu estou lendo, ou refletindo sobre isso, né? Mas você vai com certeza curtir esse enredo, né? Que o narrador traça com muita maestria no decorrer da obra. Outra opinião, é um jeito muito diferente de contar histórias. Eu já falei que quando ele foi lançado, ele recebeu muitas críticas por causa da forma de narrar essa história, mas a mistura de vários gêneros literários em um romance, ele às vezes tem um traço de comédia. Uma vez ou outra eu me senti dando risada no que eu tinha lido, né? O texto científico me impressionou porque é muito preciso, né? E é uma epopeia, né? E é um jeito inovador de contar uma história lendária. Então esse é um ponto bem positivo para essa obra. Essa obra, pessoal, usa também e abusa de referências fantásticas. Por exemplo, é de se imaginar que um livro com a grandeza vai apresentar esse tipo de situação. O Shakespeare, todo momento, ele é referenciado pelos seus heróis trágicos, como Hamlet, Macbeth e Rei Lear, né? E outra inspiração, pode alguém não gostar, mas é fato, outra inspiração do livro foi a Bíblia, com o livro de Jó e Jonas, que são citados no romance porque tiveram boas relações com baleias. Tá? Então acho que eu consegui mostrar para vocês os principais pontos dessa obra, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre quem deveria ler esse livro. Eu acho que qualquer geração pode se aventurar a tentar ler esse livro. Eu acho que todo adulto deveria ler um pouco os livros infantis, que, no meu caso, me ajudam a ficar com o espírito leve e voltar um pouco da infância. Então eu vou apresentar alguns livros dedicados ao público infantil aqui no canal. Se você é um admirador, por exemplo, estava pensando, né? Quem mais? Pô, um admirador do Greenpeace, né? Pode encarar o Moby Dick de uma forma muito hedionda, muito cruel, etc. Mas pode interessar essas pessoas do Greenpeace e dos defensores do meio ambiente de uma forma geral, né? E quem tem menos de 15 anos pode se interessar muito por essa literatura também. Acho que é um livro formador de opiniões, formador de caráteres. Vai demorar, talvez os mais jovens deveriam ter uma orientação, deveriam seguir uma recomendação, e se vocês puderem ler em conjunto, seria ótimo, né? Toda obra precisa falar um pouquinho do autor, né? Ocorre que o Melville, esse livro foi inspirado na própria experiência dele como um marinheiro. Ele não foi baleeiro, foi a primeira viagem que ele fez como baleeiro, foi essa no Pequod, mas ele trabalhou na marinha mercante quando era jovem. Então, ele cuidava de situações burocráticas, ele não era muito adequado e muito hábil a fazer as atividades do barco, aquelas atividades brutas, né? Então ele fazia outro tipo de trabalho na marinha mercante que tinha mais
mais trabalho para ser. Eu imagino o que ele fazia lá, né? O Melville. Talvez ele controlasse os estoques e falasse e definisse quais eram as cargas que deveriam descer em cada porto e tudo isso, né? Ele era americano, né? Nasceu em 1819 e morreu em 1891. Ele, para variar, né, morreu empobrecido e esquecido do público, né? Esse romance que a gente tá lendo, acabou de ler, ele é considerado o maior romance das Américas, né? Apesar de ter sido, repito isso, desprezado na época da sua publicação, né? O Melville parece que ele leu um artigo de um jornal chamado Mocha Dick or the White Whale, e foi a sua primeira fonte de inspiração para o romance. Ele estava tão ligado a essa história do meio ambiente que em alguns capítulos ele reflete a crueldade da matança das baleias e chega a questionar, pessoal, nessa fase, 1851, se esses animais devessem ser tão perseguidos dessa forma impiedosa, e que a gente sabe que até hoje eles correm o risco de desaparecer. Acho que é isso. O que mais? Eu estou olhando aqui as minhas anotações, outras obras do Melville, que eu vou ler pelo menos mais uma pelo menos. O Bartleby, o Escriturário, que é uma novela que saiu logo depois, 1853. The Piazza Tales, um livro de contos, que é de 56. E o Billy Budd, que foi publicado em 1924, póstumamente. Ok? Eu vou, quando for o caso, eu vou procurar citar nesses vídeos alguns trechos e algumas citações dessas obras, tá? Nesse caso aqui eu não vou nem definir quem citou, para que vocês consigam pescar lá dentro da obra quem falou isso. Dá para imaginar pelo caráter dos personagens e pela postura dos personagens, né? Então, eu vou ler textualmente isso daqui. Todas as guerras são infantis e desencadeadas por crianças. Prefiro embarcar com um canibal sóbrio do que com alguém civilizado e bêbado. Aqui é uma referência ao Kiped, que é o colega First Nation do Ismael. Tá? Ele era canibal antigamente, hoje não era mais, ainda bem. Ninguém pode salvar ninguém, temos de nos salvar a nós próprios. Se a natureza não é contra nós, também não é por nós. Quer dizer, ela pode ser muito aprazível, muito confortável, mas quando ela reage, essa coisa não fica tão boa assim. Difícil segurar. As noites da velhice são sempre insones. Como se quanto mais tempo ligado à vida, mais longe o homem está de algo que pareça a morte. Isso é profundo, hein? Dizem que sou louco, mas sou demoníaco. Sou a loucura enlouquecida. Boas, hein? Então, para terminar, né, pessoal, é uma obra-prima da literatura, ela oferece, eu estou fazendo agora um compilado disso tudo que eu falei, né? Ela fornece uma reflexão profunda da natureza humana e da sociedade, né? E, por que não, até um pedaço do universo.
é desafiadora essa leitura, mas eu me senti muito recompensado quando eu li. Eu até comentei com o pessoal aqui, né, que estava comigo durante essa leitura, que eu não aguento mais falar de baleia, de ouvir falar de baleia, mas eu achei que foi extremamente recompensadora isso. Então essa obra foi, você vê a importância dessa obra, ela foi adaptada em vários formatos, como óperas, peças de teatro, filmes e séries de televisão. Ela tem um filme que eu já vi, eu não assisti ainda, que é um filme Moby Dick, com o autor é o Gregory Peck. Se não me engano, ele é o capitão do navio, o Ahab. Pode-se notar claramente a influência de Moby Dick em outros autores que vieram a jusante dessa obra, quer dizer, depois dessa obra, né? Acho que era isso. Acho que era isso. Acho que tá fechando bem. Vale a pena. É uma obra difícil. Não se importe de demorar muito. Tenha paciência e saiba, principalmente aquilo que eu falei, né? Separar os capítulos de informações, vamos chamar assim, e outros que dão sequência à história. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa resenha do Moby Dick. E se vocês gostaram, né, comentem, deem sugestões. Eu posso garantir que todas elas serão muito bem-vindas e eu prometo analisá-las com carinho e adotar as sugestões que forem cabíveis e que forem em acordo com os objetivos do canal. Então, se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele famoso like, de clicar no sininho de notificações e de compartilhar, muito importante, entre seus amigos. Assim vocês vão ajudar o crescimento do canal. Muito obrigado, até a próxima, grande abraço para vocês.